A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Temi Lima do canal Pentecostais Arminianos e quero te convidar para estar comigo por alguns minutos. Hoje, queridos, nós vamos bater um papo rápido sobre uma das obras que tem chego aí no mercado nacional e, assim, eu não iria falar dessa obra, não ia pela falta de compromisso da editora para comigo, né? Porém, em respeito a você que é seguidor do canal, e não foram poucas as pessoas que me ligaram, que me pediram para que eu pudesse falar sobre esta obra. Então, eu vou trazer para vocês aqui o meu parecer, o meu ponto de vista sobre esta obra, tá bom? Trata-se da obra editada pela editora Vida, A Inerrância das Escrituras. É esta obra aqui, ok? Inclusive, eu vou deixar ela aqui para você dar uma olhada e você ver. Trata-se desta obra aqui, tá bom? Essa maravilha que está aí. O que acontece, galera? Você que me segue sabe de como nós tratamos, como recebemos uma obra, né? Eu fico, às vezes, indignado e vendo, e eu fui assistir a alguns vídeos sobre a obra, assim, é um absurdo, besteiras que a gente ouve, né? Pessoas que querem like, que querem somente produção de canal, e aí tudo bem, tá? Cada um dá o que tem. Mas você falar de uma coisa que você não tem domínio, não conhece, é realmente muito perigosa. Então, eu vou tentar trazer aqui alguns pareceres da necessidade desta obra e qual é o segmento. Antes disso, vamos pensar um pouco aqui quem é Norman Geisler, né? Inclusive, tem um trabalho feito dizendo uma resenha em alguns lugares, mostrando que Norman Geisler ele é um professor emérito, e ele é realmente um professor, né? E trazendo ele muito mais para o lado da filosofia do que propriamente da teologia, o que é um equívoco muito grande. Porque Norman Geisler está muito mais voltado para a apologética, né, do que para a filosofia. Aliás, eu penso até que filosofia ele não tem nada, né? Para não dizer que não tem, porque para chegar na graduação dele, PhD, certamente ele tem algum valor. E é sobre isso que nós vamos dizer, né? Ele é PhD formado pela Loyola University em Chicago, né? Professor emérito, inclusive de apologética e teologia, né? No Veritas International Seminary, né? Evangelical Seminary, perdão, em Murrieta, na Califórnia, né? Geisler ele parte para o Senhor em 2019 e durante esse período de lecionando, todos os seus ensinos, seus focos como professor, sempre foi voltado para a área da apologética. Então, a maior parte dos livros de Geisler, e em diversas editoras, vai estar voltado sempre para a área da apologética. E é justamente sobre essa questão da área da apologética que depois eu vou falar, inclusive, da pessoa que está assinando a obra com ele, que é o William Rose, tá? Inclusive algumas pessoas falando errado. Tá? Mas, enfim, uma das obras que mais marcaram a minha vida, uma das obras que mais foram significativas na minha vida, é esta obra que você está vendo aqui, que é, vamos dizer assim, o filho mais velho, tá, da editora Vida nesse sentido, que é a inerrância das Escrituras. Eu vou voltar aqui para a minha tela, porque a inerrância das Escrituras é um livro que ele é realmente um teor muito sólido, muito puro, dentro daquilo que a gente pode entender sobre apologética. Ainda que tenha algumas outras pessoas que tramitam com ele no livro, mas quem assina é Geisler. E aqui ele vai trazer muitas curiosidades, ele vai trazer divergências textuais, ele vai explicar o texto e o contexto, ele vai fazer a ligação de Antigo e Novo Testamento, principalmente quando nós encontramos o texto de 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, né? Esses textos, esses livros que trazem certa dificuldade, né, entre si, são esclarecidas por Geisler, e outras passagens em que ele levanta e traz luz. Dentre eles, a própria inerrância. Então, quando se usa um termo inerrância, nós temos que entender o seguinte, que ele está dizendo que não há erro,
Essa é a nossa proposta. No entanto, se você olhar para um passado não tão próximo, um passado distante, você vai ver que alguns apologistas ou apologetas, eles se debruçam contra esse termo, dizendo que ele não é bíblico. E aí é onde entra a questão da inerrância das Escrituras. Enquanto ele entra como inerrância da Bíblia, né, aqui ele vem com inerrância das Escrituras. E aonde está a diferença? Nenhum, ele vai tratar textos que apresentam certa dificuldade e vai discorrer sobre eles. Dentro da inerrância, ele vai trabalhar aqui alguns pontos distintos. Por exemplo, na parte 1 do livro, o foco sempre todo o livro está voltado sempre para a firmeza do texto bíblico. Durante o discorrer, ele vai apresentar no capítulo 1, talvez o capítulo mais importante do livro seja o capítulo 1, porque ele vai apresentar 3 fases. O livro está dividido em 3 partes. Tá? Na primeira parte, ele vai falar da história e controvérsia da inerrância. Na segunda parte, os desafios recentes da inerrância, algo mais atual. E, por fim, a terceira parte, o reexame da inerrância. Então, se numa parte ele vai tratar a parte histórica, no segundo ele vai tratar a contemporaneidade da proposta do livro, e, por fim, ele vai trazer uma visão do quê? De um reexame. Vamos reexaminar tudo que foi dito até agora. Essa é a proposta do livro. Na primeira parte, para mim, é a parte mais importante do livro, porque ele vai falar da história. E na história, ele separa 3 pontos. O pano de fundo, que ele é muito importante, a formação, e aí ele dá um adendo nessa formação, porque ele coloca a Declaração de Chicago, nós vamos falar sobre isso, e a influência da declaração, ou seja, até que ponto essa formação, né, da Declaração de Chicago foi importante para a inerrância. Então, na segunda parte, quando a gente fala mais os desafios, né, da contemporaneidade do trabalho das Escrituras, nós vamos ter posicionamentos de vários pensadores, de vários teólogos, né? Dentre eles, Kenon Spark, por exemplo, Stan Grant, Brian McLaren, Kenon Spark, Peter Evans, Bart Ehrman, enfim, tem muitos pensadores aqui, ou talvez os principais, né? E cada pensamento de cada um. Inclusive, eu separei um aqui bem interessante, mas para a gente entender essa declaração do que é, né, a Declaração de Chicago, de 1995, ele traz uma apresentação aqui. Nesse período, essa abordagem feita aqui, eles apresentam, no livro eu achei muito importante, o pano de fundo de 10 anos, voltado a 1977 a 1987. Tá? Então, ele pega a década de 70 com a década de 80, e ali eles produzem 3 grandes referências, tá? Sobre essa questão de defesa da inerrância. Porque não pense que, na verdade, não existe alguém duvidando disso, tá? Porque existe. E é justamente na página 31 em que ele dá um fechamento sobre essa questão da obra. Um outro detalhe bem importante aqui é que ele apresenta um posicionamento sobre dificuldades da inerrância. Quando a gente fala em dificuldade de inerrância, você pensa assim, pô, se a Bíblia é totalmente atual, se ela é totalmente mais atual do que o jornal de amanhã, como, né, diz alguns pensadores, então me diga por que a defesa disso? Por quê? Entra em cena, dentro da questão da inerrância, aquilo que hoje é conhecido na teologia como alta e baixa crítica. E a alta e baixa crítica vai defender, por um lado, a baixa crítica vai defender a veracidade das escrituras como totalidade, e a alta crítica vai contrapor essa defesa, dizendo que se não existir prova substancial sobre aquilo que está sendo exposto pelas escrituras, então, na verdade, não tem uma validade para que você aceite que aquilo é real. Vamos dar um exemplo? Nas escrituras falam do dilúvio. Se eu não tiver algo que comprove veementemente o dilúvio, então o dilúvio não existiu. É só um pano de fundo dentro das escrituras, tá? E isso, quando nós falamos
de um algo assim, dessa magnitude, talvez você não veja a profundidade. Mas tem muitos doidos por aí, tem gente por aí, falei aqui agora para você sobre a questão do dilúvio, dando um exemplo, né? No entanto, isso acontece inclusive com a ressurreição de Cristo. É aí que entra a inerrância, porque tem algumas pessoas que dizem o seguinte, que a ressurreição não ocorreu. Toma um pouquinho de água, né? Que isso não ocorreu, quando na verdade nós sabemos que isso não só ocorreu, como é veraz, e nós vemos que as escrituras nos dão a segurança disso. Primeiro que a Bíblia, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai nos fortalecer dizendo que sem a ressurreição, a nossa fé é vã. Então, se existe no cristianismo algo básico da fé, então ela está centralizada toda na ressurreição, seja pelo fato ocorrido na história, seja pelo fato decorrente na história, seja o fato propiciador da história, que é o arrebatamento da igreja e finalização de tudo. Tudo está envolto na ressurreição. Então, o livro, lá na página 253, vai haver uma discussão bem interessante, um ponto de vista, né, dado por Darrell Block, que é um dos historiadores que também escreve aqui, que para mim é talvez hoje uma das maiores sumidades dentro de história da igreja, que o livro é pautado nisso, e que vale a pena. Vamos voltar um pouquinho. Eu tinha dito para vocês sobre Geisler, mas vamos falar um pouco sobre William Holtz, tá? William Holtz é uma pessoa, né? Apesar de ser um enviado na South Evangelical Seminary, ele tem servido a Norman Geisler como assistente de pesquisas. Agora, veja, nessa declaração proposta pela própria editora, essa informação, melhor dizendo, pela editora, tem algo bem interessante, que é preciso ser analisado, que é a hombridade de Geisler em reconhecer um talento de alguém que sempre o ajudou durante tantos anos. Então, nada mais sério, nada mais justo, nada mais ético do que ter uma obra assinada também pelo Roush, né, que trabalhou e é muito conhecedor do que fala. Além de ser pastor, o Roush é um dos pregadores e palestrantes, né, atualmente ativo. Nós perdemos realmente em 2019 uma das maiores bandeiras, né, da teologia mundial, um dos maiores apologistas, inclusive tem algumas outras obras, eu ia pegar, acabei não pegando. Mas Geisler, hoje, eu quero referenciar para você uma segunda obra, tá, que é uma obra que hoje você vai ver agora, tá? E essa obra que eu estou apontando para você é essa atual, que é essa aqui, ó. É essa obra atual, também editada pela editora Vida, tá? Então, eu tenho essa obra e essa que está aqui. Então, a editora Vida, ela poderia, né, trazer, eu espero que você tenha gostado, ela poderia ser um pouco mais parceira, né, nesse sentido, para que nós pudéssemos aqui trazer a apresentação melhor antes do lançamento para estourar. O livro está vendendo bem, tá? Mas a falta de informação, ela é realmente muito perigosa, porque todo mundo quer falar e às vezes fala daquilo que não conhece. Então fica uma dica, o material em si é muito bom, mas eu mudaria a capa, porque o papel que foi utilizado aqui, com o passar do tempo, certamente ele vai trazer manchas, que esse papel causa esse tipo de problema, apesar de torná-lo mais leve, não seu manuseio, mas ele tem esse problema que ao fim do tempo, com o passar do tempo, ele acaba realmente trazendo manchas no papel. Um outro detalhe aqui também é fazer uma exposição sobre a diagramação. Eu penso que a diagramação poderia ter um outro foco, destacando o pensamento e posições de cada autor. Isso no tópico 2, que é onde ele apresenta o pensamento contemporâneo dos autores. Então, fica uma dica no modo de ver meu crítico. O papel, ele vem com um papel fosco, a capa sai com papel fosco, apesar dele trazer um monograma muito bacana nas escrituras, onde você vê escrituras e tal, ele tem um alto relevo muito bem feito, né? Então é bacana. O livro sai com orelha, isso traz um padrão acadêmico do livro. E outra coisa, tem alguém que fez um vídeo aí dizendo que o livro é acadêmico. Não, o livro não é acadêmico. O livro é apologético. O teor do livro é apologético,
tá? Ele pode passar pela academia em função dos autores das suas formações, mas o livro não é de um teor acadêmico. Não precisa se preocupar que você vai pegar um livro com todos os escritos acadêmicos, que chato e tal. Não, não é. Tá bom? O livro traz uma linguagem bem clara, bem didática. E por que isso? Porque tem dois valores importantes aqui. Na tradução, quando essa obra foi lançada, quando ele saiu, o tradutor dessa obra aqui foi Antvan Mendes, tá? Que, para a época, foi um dos cabeções aí da tradução. Então, parabéns, ponto para a Editora Vida. Só que nesta obra aqui, teve dois tradutores. Ninguém mais, ninguém menos do que Magno Paganelli, e fica aqui a dica, o Magno Paganelli, ele influenciou muito, quero ressaltar isso, influenciou muito na minha formação como teólogo, muito na minha formação como escritor. É uma pessoa assim que hoje eu estou sem o contato dele, já tive no passado, porque ele teve editora. Hoje está difícil chegar até o Magno, fica aqui o meu protesto de admiração sobre ele, porque é uma pessoa fantástica, né? E eu gostaria de poder ter acesso a ele, porque realmente é uma pessoa muito bacana e muito me faz bem falar com o Magno. E Valdemar Kruger, que é meu amigo, né? Valdemar Kruger, ele é um tradutor, trabalha para outras editoras, vocês sabem, já trouxe ele no canal, é um grande amigo, e essa obra é traduzida por isso. Então, a leitura aqui não é só uma leitura de tradução qualquer, é de pessoas que conhecem, têm embasamento teológico, e quando fizeram a tradução, foram pontuais, tá bom? Então é isso. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Queira os invejosos ou não, passa primeiro por aqui, tá bom? Se você gostou, vou te pedir para que você deixe o like, você escreva aí e nos siga nas redes sociais. Está aqui no Instagram, aparecendo para você, @teminima, me segue no Instagram, vai ser bênção de Deus. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, querendo Deus. Tchau, tchau.